Lá dentro. Com um microfonezinho de lapela, bota por baixo, assim. Nossa, que chique. E se der o funcho? Que funcho? O funcho da vergonha. Chá de vareta. Caralho. Ó. Pega ele e traz aqui que eu boto ele no silencioso. Tá aí na mesinha aí, do ladinho da cama. Não tá no criado mudo aí, no bidê, sei lá? Ah, então não sei. Deixa eu ver se não já o Paulo, que a gente tá de combinação. Helena. Que vale o chifrão. É o caneco. E esses ficam mais rápido, frio mais rápido, né? É. Tá, vamos botar no silencioso. Deu. Faltou? Não, ficou forte. Hã? Ficou forte. Eu achei bom. Hoje, coincidência, tu tava falando que tu ligou pro vô, né? Que Não, eu não vô liguei. te ligou, vô te Ele me ligou. ligou. Mas eu ia ligar amanhã. Dia das Mães já faz um tempão que eu ligo pra ele no Dia das Mães. E assim, ó, eu vou fazer um resgate da história. Pra registrar a história, depois fazer com a Fifi, depois de repente fazer com a Estela. Só pra ter um material Exato. guardado e depois tu vê o que tu faz com isso, é isso? Exatamente. Bem legal. E também pensando nas futuras gerações e eu tenho a impressão que as coisas que vão acontecer, Fifi ligada à educação, tu ligado à educação e eu, tem um legado aqui para a cidade, né? Daqui um pouco, não agora nesse pequeno período, mas tendo uma visão assim, daqui a 200 anos. Sei lá que planeta que vai ter 200 anos aí. Não mas sei. a pergunta que eu te faço inicial é a seguinte: qual é a tua primeira memória de criança? Primeira, assim, aquela coisa que tu mais lembra? E aí depois eu te faço outra pergunta. Assim, ó, eu me lembro do meu pai saindo para trabalhar numa casa lá em Curitiba. Morava numa casa lá em Curitiba, no bairro chamado Capanema. E eu me lembro do meu pai saindo para trabalhar e eu e minha mãe debruçada na janela e ele passava ali embaixo com o guarda-chuva aberto e chovia. E eu via o buraquinho que a gotinha da beirada do telhado faz, e eu via aqueles buraquinhos no chão e esperando meu pai aparecer lá. Ele aparecia, daí com o guarda-chuva levantou, deu tchauzinho. E aí eu fui falar alguma coisa e o meu bico caiu. E o meu bico caiu no chão e eu disse: ô pai, meu bico caiu lá na chuva. E meu pai juntou e me entregou. E eu me lembro disso. E a minha mãe, depois eu vim saber que isso aí eu não tinha nem 2 anos, porque o meu irmão não tinha nascido, o que vem depois de mim, o Júnior. É a primeira memória. É a minha primeira memória, porque a minha mãe sempre contou que eu deixei de chupar bico com 1 ano, e 1 ano e pouco, antes do meu irmão nascer. E não tinha outra pessoa na casa, só tinha eu e a minha mãe. Então, na minha cabeça, isso era uma memória de quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Mas se eu não chupava bico, foi uma coisa lógica. Então, isso eu tinha 1 ano, 1 ano e pouco. Quase 2, porque eu já falava. Isso é o que eu tenho da memória mais antiga, assim, que eu deduzi que eu tinha essa idade por causa do lance do bico. E porque não tinha mais ninguém na casa, era eu e minha mãe.
Então tu não lembra Florianópolis antes disso? Eu tenho Florianópolis forte na memória já infância. Infância no Estreito. Meu avô morou lá no Jardim Atlântico, Barreiros. Meu avô morou lá no Jardim Atlântico, eu me lembro lá. Na rua que a gente morava o Carlos Magno, aquele artista plástico. A gente morava numa rua assim, poucas casas, mas tinha uma casa bonita que tinha umas artes que era dessa prima da avó, chamava-se a Olguinha. Ela é casada com um artista plástico chamado Péricles e eles eram os pais do Carlos Magno, que depois veio a ser artista plástico famoso. E a gente morava na mesma rua. E a irmã mais nova desse Carlos Magno chamava-se Rosângela e a gente brincava junto, tinha a mesma idade. Se fizesse a pergunta assim, te considera mais Freitas ou mais Silva? Misturado, porque tem bastante, é bem forte também as coisas da família do meu pai lá em Curitiba, da infância em Curitiba. As irmãs do meu pai, a tia Vilma, a tia Valda, o tio Quiro, os primos. A minha infância foi toda, eu fui morar com 1 ano e pouco lá em Curitiba, e aí a convivência era com a família do meu pai. Então é bem misturado, tem um monte de coisa que é bem do Silva. Mas não adianta, assim, eu sou mais chegada, não é só afetivamente, é de convivência, tudo com o meu avô, assim, como referência o meu avô. Bem mais do que o resto da família toda. Obrigado. Eu diria então que tu é mais Freitas. Eu acho que sim. Eu, apesar de não conhecer muito o Silva, eu também acho que é mais Freitas. Eu acho que sim. Talvez por só conhecer os Freitas, né? É porque depois com a saída de Curitiba, quando a gente veio embora para Porto Alegre, ficou uma coisa apartada assim do resto da família, né? E o meu avô e a minha mãe, por ter aquela relação super estreita com a tia Lígia, a gente nunca deixou de ir a Florianópolis, deixou de ir para Curitiba, mas nunca deixou de ir a Florianópolis, férias, feriados, e sempre indo a Florianópolis. Então, mesmo o meu avô saindo de cena muito cedo, a tia Lígia permaneceu. Tá. E, então, eu quero que... nós vamos falar das duas partes, né? Eu quero que fale das coisas que tu lembra da tua mãe. Conta a história dela, as histórias que tu sabe. Quem ela é, de onde ela veio, sabe como é que ela conheceu o teu pai. Sei sempre de ouvir falar, né? A profissão dela, o que ela fazia. E depois a gente vai mexendo nas memórias Tá. aí da tu e ela. A minha mãe, o nome dela é Estela Mares, de Freitas da Silva. Ela é a filha mais velha dos meus avós. E nasceu assim numa família bem simples, apesar do meu avô ter ele tem uma origem um pouco mais aristocrática, assim. A minha avó materna, eu pouco sei dela, porque ela morreu acho que com uns 36, 37 anos, por aí. E aí eu pouco sei, não se teve contato. A minha geração, pelo menos, não teve contato. Mas é uma família simples. O meu avô era um homem muito diferente dos homens chamados normais, assim. E a minha mãe nasceu com um problema congênito, ela era fanha. Ela nasceu sem o céu da boca. Um buraco no céu da boca, assim. E aí ela sofreu muito, e a minha avó também, porque ela tomava mamadeira e se afogava, e o leite saía pelo nariz e ela tossia. Isso tudo meu avô contando depois, né? E meu avô era nervosérrimo, se atacava de ver a filha assim. E então a minha avó, ela mais velha, mas ela em seguida teve a tia Lígia também. Mas a minha mãe, então, ela ficou com essa coisa forte de ser a filha mais velha e, além de tudo, ter nascido com esse problema. Até que lá pelos, não sei se 7 ou 8 anos, já falando, indo à escola, mas ela falava fanho. Pensa um fanho, assim que a minha mãe falava. E ela fez uma cirurgia, imagina,
lá nos anos 40, minha mãe é de 38, então lá pelos anos 40, pela época da guerra, sei lá quando, a minha mãe fez essa cirurgia. E eu não sei qual é a técnica, se costura o céu da boca, eu não sei o que é. Eu sei que ele fechou o céu da boca e imediatamente depois da cirurgia, o primeiro teste que o médico fez, meu avô estava junto, mandou ela falar, disse que uma palavra, sempre ouvi meu avô falar uma palavra clássica para a falar peixe, que ele é muito anasalado, peixe. E aí ela não saía e ela disse a palavra, porque ela teve que aprender a falar de novo, né? E ela disse a palavra, meu avô se desmanchou, chorou, se emocionou. Então a minha mãe tinha essa marca, assim, tanto que depois eu me lembro da voz da minha mãe, era uma voz um pouquinho fanhosinha, assim, mas era um pouco, bem Eu não lembro da voz. longe, não, eu me lembro. Rosemary, era um pouco assim, e é isso, uma infância assim, cresceu no Saco dos Limões, lá no Saco dos Limões, tinha uma avó, falava muito numa tal de vó Mariquinha, a avó Mariquinha, que a tia Lígia fala nela até hoje, que cuidou bastante delas. E Quem nunca ouvi falar na vó Mariquinha. Quem é a vó Mariquinha? A avó Mariquinha, eu não sei se ela era uma espécie... Eu não sei se ela era a mãe da minha avó, ou se ela é uma espécie de tia da minha avó, ou a pessoa que criou a minha avó. Não sabe? Não sei. Só sei que tem uma avó Mariquinha na história aí. E assim, ela cresceu ali. Daí o meu avô viajava, meu avô trabalhava no Instituto Nacional do Pinho, um instituto que foi extinto. Instituto do Pinho. O meu avô... Pinho, árvore, pinho? Pinho, Instituto do Pinho, tinha o Instituto do Café, tinha umas coisas assim. O meu avô trabalhava no Instituto do Pinho. E ele trabalhou bastante, ele viajou muito por várias cidades do interior de Santa Catarina, desbravando para construir estradas. Morou em Jaguaruna. Mas ele era Ele não é do ramo, meu avô é formado em odontologia. Mas ele se formou para atender um capricho da família. Ele se formou na marra, ele disse, eu me formo, mas eu não vou nem lá buscar o meu diploma. E nunca foi buscar o diploma e nunca exerceu a profissão. Tanto que ele se formou junto com um irmão da minha avó, que veio ser o segundo casamento do meu avô. A minha avó de nada aí tinha um irmão chamado Peri Camisão. O Peri Camisão se formou em odontologia junto com meu avô. Então, mas nunca exerceu. Foi ser assim, peão e abrir estrada. Daí ele morou em Jaguaruna, que é onde nasceu o Marco, filho mais novo dele. Morou em Caçador. Ele morou em um lugar chamado, acho que, Rancho Queimado. Ele morou em vários lugares do interior de Santa Catarina. Imagina isso, nos anos 40. Nos anos 40. Até que... numa dessas idas e vindas, ele estava em Florianópolis, a minha avó, chamava-se Olga, teve não sei o que foi, um mal súbito, alguma coisa, morreu repentinamente em casa. Quantos anos? 36, 37, por aí. E deixou 3 filhos, a minha mãe tinha 11, a tia Lígia tinha 10 anos e o Marco tinha, parece que 6 ou 7. Meu avô ficou viúvo repentinamente, assim, com 40 e poucos anos. E aí, 40 e poucos, eu acho que nem 40, 38 Tu sabe disso talvez. por que fonte? Quem é que te contou isso? Meu avô, a minha mãe, a própria avó de Ná, porque a avó, que depois veio a ser a segunda mulher, conhecia o meu avô. Eles já eram de famílias, eles cresceram em casas ali no bairro Agronômica. Na Agronômica, ali em Florianópolis. O meu avô nasceu e viveu a vida toda numa casa ali, pela Agronômica, ali perto dos bombeiros, ali, perto da igreja do Espírito Santo. E a minha avó cresceu numa outra casa na Avenida Tromposki, ali também, muito perto uma da outra. E eles são de uma mesma geração, eram de famílias conhecidas e tal. Então a minha avó conheceu a primeira mulher do meu avô. A minha avó, Diná, conheceu a avó Olga. E se lembra deles casados e tal.
E aí ela morreu, meu avô ficou viúvo e tinha que trabalhar, tinha que sustentar os filhos, não tinha com quem deixar, essa minha avó Olga não tinha, eles não tinha como cuidar dos filhos e não tinha com quem deixar, não tinha como pagar uma pessoa, eu não sei bem qual era a condição da época que ele colocou num colégio interno, os três, lá em Tijucas, no internato. Mas era um internato só de meninas. E aí elas ficaram no internato e ele conseguiu construir lá um acordo com as freiras que o Marco, que era um menino de 7 anos, dormia na casa de uma vizinha e passava o dia no internato para ir à escola e tal. E aí meu avô ia a Tijucas, Florianópolis, eu não sei quantos quilômetros tem, deve ter 100, menos de 100 talvez. Não sei onde é que é Tijucas, perto lá. É antes de Itapema. Ah, tá. Aquela... antes, né? Bem antes ainda. Só que era estrada de chão batido, levava não sei quantas horas para chegar de Florianópolis até Tijucas. E meu avô ia lá, sempre que podia visitar, sofria, chorava e tal. Mas ele logo em seguida ele começou a se relacionar com a outra minha avó. Eu acho que 1 ano e pouco, 2 anos depois de viúva, ele casou de novo com a avó Diná, que foi com quem ele ficou até morrer. E não tiveram filho? Não. Ela era mais velha que ele, uns 6 ou 7 anos. Não tiveram filhos. E ela cuidou da minha mãe, da minha tia, do meu tio, e foi a avó que eu conheci, a melhor avó do mundo, a avó Diná. Tá. A melhor avó. Mas a minha mãe, a história era da minha mãe, né? Sim. Assim, eu acho que é um registro bem importante é a amizade da minha mãe com a irmã. Quando elas perderam a mãe, as duas já querendo ficar mocinha, 11, 10 anos depois do internato, 11, 12 anos, elas se uniram, elas já eram unidas, mas elas se tornaram tão unidas, tão unidas, tão unidas, como como é raro ver irmãs que fossem tão amigas. E com isso o Marco ficou um pouco excluído, assim. Não era o irmãozinho das duas irmãs. Isso é uma opinião tua? Essa é uma opinião minha. Porque que as duas eram amicíssimas e unidas e não brigavam jamais. E uma era o amor da outra, isso é um fato. Não é opinião minha, isso é de todos. E aí, bom, aí eu marco depois vem a adolescência de todo mundo. Elas sempre juntas faziam tudo juntas, elas se tornaram um pouco mãe uma da outra. Não, mas é isso que eu ia te perguntar. A avó Diná exerceu o papel de mãe ou uma cuidadora, assim, né? Sabe se teve o carinho de mãe? Elas tiveram dificuldades na relação. Eu fico imaginando, né? Não, tiveram dificuldades. Assumir uma família já não é fácil assumir um viúvo. Não, 3 um viúvo filhos. com 3 filhos. 3. Nos anos 40, 50? 50 daí. Não, ela assumiu, acho que assumiu bem, mas tiveram muitas dificuldades. Que eu entendo hoje, assim, dificuldade de quem tem que lidar com depois adolescentes, tudo bem, adolescentes daquela época, mas adolescentes e tinha um amor imenso pelo meu avô, eu acho que aquilo superava qualquer coisa. Tiveram problemas, que com o tempo tudo foi se resolvendo. Mas se aquela geração da minha mãe e da minha avó teve lá os seus problemas, a minha, eu recebi uma avó completa. Uma avó perfeita. Ah, mas é a tua mãe. Pois é, mas... Bom, e aí a minha mãe... Elas contam que elas saíam, faziam coisas juntas, as duas, e saíam para fazer o footing na Praça 15. Sabe aquele quarteirão entre o Palácio Cruz e Souza até lá embaixo, na Praça 15? Sei. Aquela rua ali? Sei. Ela tem até hoje, acho que aquela mesma largura, ela é chão, acho que de paralelepípedo ainda. Sim. Ali, footing é uma coisa que tinha antigamente, fechava uma quadra para o tráfego de carros e as pessoas só ficavam caminhando. Ficavam os caras parados, paquerando, olhando as moças passeando, caminhando de um lado para o outro. Aí os rapazes, aí os rapazes também faziam alguma caminhada. É o footing.